Ok, agora vai. Agora vai dar certo. Privacidade público, agora vai dar tudo certo. Muito bem, então sempre tem alguma dificuldade, né? Alguma dificuldade técnica que acontece. Eu estava falando, né, que eu gosto de colocar ou publicar aqui a 14h29 porque eu não gosto de atraso, né? Eu acho que vocês também não. Mas acontece, né? Tive uma dificuldade aqui que. Ok, tem, excluir para sempre. Ok. Pronto. Agora sim, valendo. Eu vou começar de novo o conteúdo, igual eu estava falando para vocês. A Adriana já ouviu um pouquinho e vai ouvir de novo. O nosso intuito aqui é mostrar benefícios, né, de como que a gente pode melhorar aqui o conhecimento, de como que a gente pode passar mais para os nossos alunos, né, e as técnicas de como que eu vou prender a atenção dele. Tá? E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que os nossos alunos, a atenção dele é limitada, né? Quer dizer, o foco de atenção dele, o tempo de atenção que a pessoa pode ter, ela tem um prazo de validade. Tá? Normalmente a gente está acostumado com uma vida muito dinâmica. Se você percebe que as coisas não estão fluindo muito bem, você já logo dispersa. Isso é normal com a gente, mas isso também é normal com a pessoa que está aprendendo. Tá? Então a gente vai fazer algumas técnicas, algumas coisas para poder trazer de volta a atenção da pessoa que se perdeu. Tá? O que a gente pode fazer, a princípio, né, para a gente mudar esse ambiente? Porque o que acontece? Se eu estou no mesmo ambiente, o nosso cérebro rapidamente se acostuma com isso e já não ouve mais, né, e já não presta mais atenção. Então, como é que a gente pode fazer isso? Fazer mudanças de coisas que vão mudar o ambiente, né? Por exemplo, quantas vezes vocês já viram alguém fazendo na nossa época de aluno, ou às vezes a gente faz, né, que a sala começa a ficar meio dispersa, né, não necessariamente conversando, mas está dispersa. Você fala assim, pessoal, presta atenção aqui. Quando você faz isso, o choque que dá no cérebro das pessoas, aquilo você dá um reset nela, né? Ela volta a ter atenção e começa de novo a contar aquele tempo, né? Aquela validade começa a contar tudo de novo. Mais ou menos 10 minutos, depende do que você vai falar, depende do ritmo do que você está falando, mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos é o que o cérebro vai aguentar. Mais do que isso, dificilmente, se não tiver nenhuma mudança, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir prender a atenção. Chega uma hora que você vai ver uma palavra ou outra dispersa, tá? Mas dificilmente você vai conseguir se focar. Pessoal do YouTube, por favor, me dá um retorno se o áudio tá legal. Esse vídeo está sendo transmitido aqui no YouTube e também pelo Google Meet. As pessoas que quiserem interagir também podem participar diretamente pelo Meet. Temos aqui nas duas plataformas para a gente poder ter um conteúdo bacana. E uma interação com vocês também, tá? Tive uma dificuldade, já mandei lá no grupo, qualquer problema que tiver, lá no grupo a gente pode interagir, se vocês quiserem mandar perguntas, pode mandar, é claro, pelo YouTube ou também pelo grupo, eu tô atento aqui pelos dois canais aqui. E o Meet também, né? Só que o Meet eu não vou conseguir ler porque a pergunta some rapidinho. Bom, então vamos lá. Quando a gente faz alguma interação, alguma pausa, a gente volta lá a contar esse tempo. Quais são os tipos de pausa que são interessantes? Eu vou colocar, por exemplo, uma pausa que é interessante, é eu chamar o aluno e falar assim, escuta, eu queria que você me respondesse uma pergunta, ou eu queria que você fosse na lousa fazer um exercício, tem como você falar tal assunto? Quando eu faço isso, é claro, com cuidado para não expor o aluno, né? Ou você dá uma opção da sala, quem quiser falar, né, para ter essa liberdade sem gerar nenhum constrangimento. E quando você faz isso e alguém fala, você permite que, primeiro, entender se a pessoa está com o conhecimento adequado, se ela está entendendo o que você está falando, mas também, todo mundo fica pensando, opa, parece um pouquinho, pode ser que o professor aqui pergunte para mim, né, o que eu acho, ou se eu quiser participar também, né? A gente faz essa dinâmica, quando a gente faz isso, a gente volta a atenção para ela. Porque mudou também até a pessoa que está falando, né? Mudou o interlocutor. Eu dei um exemplo aqui, né?
A Adriana já estava na sala quando eu dei esse exemplo, vou repetir de novo. Vamos supor que eu pedisse para ela responder uma pergunta, ou fazer uma questão, ou perguntar a opinião dela sobre alguma coisa. Quando eu pergunto isso, ela vai olhar para mim e vai falar alguma coisa, já mudou o tom de voz, já mudou quem está falando e a atenção já dá aquela voltada. E aí então você tem de novo o tempo contando, né? Eu vou aproveitar agora e vou retomar aqui o meu tempo de atenção quanto a isso. E uma ferramenta muito boa para isso é usar os materiais manipulativos, tá? O que são os materiais manipulativos? São materiais aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar algum exemplo agora voltado para o Fundamental 2, voltado aqui para como é que eu coloco isso em prática, pensando aqui no Fundamental 2. O material manipulativo, a ideia dele e a importância de a gente usar é a cada nova pergunta, a cada novo ciclo, a cada novo assunto que você vai abordar em sala de aula, esse novo assunto você coloca, você explora de uma forma manipulativa primeiro, tá? Antes de ir para o conteúdo, antes de ir para a apostila, antes de ir para o exercício. Você aborda isso, tá? No novo assunto, novo conteúdo, com material manipulativo. Depois que ele já entendeu, aí sim a gente vai fixar o conceito, a gente vai fazer atividades e vai retomando o material manipulativo também. O material manipulativo não é para usar apenas uma vez, é claro, né? Mas a cada novo conteúdo que você vai usar, coloque ele de novo, né? Mesmo que você ache que eu estou com pouco tempo, mesmo que você fale assim, mas a minha turma aqui é muito corrida, mesmo que você fale assim, talvez eu tenha eu tenho muito conteúdo para passar em pouco tempo, muita matéria, você vai ser muito mais eficiente quando você coloca o material manipulativo. E eu vou mostrar para vocês por quê, tá bom? Eu vou colocar isso aqui em prática. Inclusive, eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente. Na semana passada, eu falei bastante conteúdo primeiro e depois eu fui para a prática usando aqui alguns materiais, tá? Agora eu vou fazer mais um híbrido, até para a gente ter essa dinâmica, esses recursos, tá? Então vamos lá. Eu vou começar a mostrar algumas atividades aqui, usando material manipulativo enquanto eu falo com vocês, e aí eu vou falar teoria também, de melhoria de ensino, e assim por diante. Pode ser? A Giselma mandou uma boa tarde, a Bruna também. Legal, fico muito feliz aqui com vocês. Né? Jaqueline mandou um emoji aqui pra gente. Excelente, fico muito feliz. Lembrando só, esse curso aqui, esse treinamento que a gente está fazendo, a gente emite um certificado para vocês. Então, na própria descrição do vídeo do YouTube e também nas nossas, quem entrou aqui pelo Meet, naquela mensagem que eu mandei, tinha lá como que eu preencho para poder pedir o meu certificado, né? Quer dizer, você assistiu aqui o vídeo, preenche lá os dados, também como é que fala, uma pesquisa rápida, né, de algumas informações, coloque esses dados para a gente já vai mandar o certificado para você o mais rápido possível. Vamos lá então? Meu Deus. Eu acho que eu fechei o YouTube. Agora não sei se eu fechei o YouTube não. Será que eu fiz besteira? Aqui eu tô vendo. Tá congelado aqui. Tá congelado, né? Na tua mesa. Ai, Jesus Cristo. Não, tá congelado não. Tua mão mexeu. Tu mexeu a mão agora? Mexi a mão? Então tá bom. Que bom. Eu achei que tivesse feito alguma besteira aqui. Estou ao vivo ainda. E agora? Como é que eu faço para voltar para aquela minha sala? Transmitir ao vivo, ok. É que eu fui mudar aqui de tela, apertei um botão, deixa eu só garantir que eu não tô... Ok. Obrigado, Adriana, ainda bem que você tá aqui para me falar. Aí, só não, tá bom, tô ao vivo aqui. Um dos materiais, então, é isso daqui, né? É o material... Ufa, fiquei com medo de ter derrubado todo mundo.
Graças a Deus. Vamos lá, então. Gente, ao vivo é mais complicado, viu? Vou te falar que gravado é bem mais tranquilo. E esses treinamentos ainda, né, foram mais interessantes ainda para mim, tá? Eu tenho aqui as peças do Kit Álgebra, tá? Essas peças são diferentes, por quê? Deixa eu afastar um pouquinho aqui o zoom. Ok. Essas peças são diferentes porque eu tenho aqui, ó, as cores primárias como quadrados, tá? E aqui, vou deixar aqui em cima, né? Primários. E as cores secundárias como uma... Opa, afastei uma demais o zoom aqui. Deixa eu dar uma aproximada. Isso. Para não ficar, mostrar toda a bagunça também, que ninguém merece, né? E as cores secundárias, como a mistura delas, né? Ela vai ser os lados misturados. Como assim? Olha só, eu tenho um quadrado aqui, certo? Isso aqui, vamos supor que seja... Deixa eu colocar aqui para poder ver direitinho. Aliás, é melhor eu pegar uma folha de papel mesmo, tá? Porque eu vou deixar isso aqui de lado e vou anotar. Aliás, não, eu tenho mais um... Não vou usar o caderno, papel, não. Vou pegar assim, ó. A por A, certo? Esse aqui é B por B. Esse aqui é C por C. Dá para ver direitinho aqui? Imagino que sim. Daqui a pouquinho, quando chegar o vídeo para vocês, o pessoal do Meet tá bem mais adiantado do que o pessoal do YouTube. Agora, eu tenho aqui uma mistura entre o vermelho e o azul, vai ser o lilás, né? Se de um lado aqui é A e de outro lado é B, então esse aqui é o lilás, certo? Ó, aqui é A e aqui é B. Deixa eu pegar aqui a mistura entre o azul e o amarelo, vai ser o verde. Então vai ser B por C. Então vou colocar aqui para não ocupar muito espaço, ó, B por C. E o laranja, né? O que é? É a mistura entre o vermelho e o amarelo. Então A por C. Vou aproveitar aqui esse C aqui e colocar um A, né? Assim como eu aproveitei o B aqui e ficou desse jeito aqui. Então agora eu tenho quais são todas as minhas figuras, né? A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, AB, BC e AC. Bom, isso aqui é interessante porque lembra que eu falei para vocês da importância que a matemática de eu tirar aquela ideia da dificuldade da abstração. Eu trouxe para uma realidade aqui, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima, vamos ver se fica bom. Eu trouxe aqui para uma realidade que é um material concreto, porque eu posso apalpar esse material, né? Eu posso ver esse material aqui direitinho e eu consigo visualizar aqui quais são esses tamanhos. Uma pergunta muito comum que a gente faz, e agora eu vou aproveitar que a gente está no treinamento, porque num vídeo rápido de apresentação do material, a gente acaba às vezes falando só disso e acabou, né? Eu não consigo mais me aprofundar em detalhes, eu não consigo fazer um treinamento mais profundo. E agora com o treinamento que vocês aqui, eu consigo ter uma vantagem de poder me aprofundar um pouco mais. Vamos lá, primeiro mais fácil, né? O que é o A mais B ao quadrado? Vou colocar aqui no cantinho. É um quadrado cujo lado seja A mais B, certo? Então, cujo lado seja isso aqui, ó. Opa, se o A é para cá, vamos colocar assim para ficar mais fácil a gente poder não se atrapalhar. A mais B, tá? Então, vou colocar aqui, ó, do lado de fora a minha pergunta, A mais B, por A mais B. Então, aqui ficou do lado de fora da folha, né? Vamos colocar aqui desse jeito assim, pode ser? Tá fácil de entender? A mais B por A mais B. Vou simplesmente completar esse quadrado. Não vou fazer nada além de completar esse quadrado. Então, isso aqui, ó. Esse lado por esse lado A mais B. Aqui, ó. O que tem lado A e o outro lado B, né? É o lilás aqui, né? Então, isso aqui. Aqui é a mesma coisa, mais um lilás. E mais um B ao quadrado. Ok? Posso tirar tudo isso daqui. Olha só, que claro que ficou. A mais B por A mais B. Então, o que é A mais B ao quadrado? É simplesmente isso aqui. É um quadrado cujo lado seja A mais B. E aí eu tenho assim, ó. A ao quadrado, opa, deixa eu pegar uma folha um pouquinho mais forte aqui. A ao quadrado mais duas vezes essas peças lilás, então 2AB, mais essa peça azul aqui, que é B ao quadrado.
Então isso aqui é A mais B ao quadrado, famoso produto notável. Legal, na maioria das vezes eu tenho que parar por aqui, porque já ficou muito tempo de vídeo, já está muito longo, até essa piadinha, né, é um jeito de a gente mudar um pouco de assunto, fazer aquela interação. Mas geralmente a gente tem que parar por aqui. Agora eu posso ir um pouquinho mais longe. Finalmente, graças a Deus, estamos aqui com pessoas inteligentes e interessadas, eu posso ir um pouquinho mais longe. Vamos lá? O que eu posso fazer um pouco de diferente nesse material aqui? Agora que eu estou com as minhas peças, eu posso primeiro, vamos entender o que é a tal da fatoração? O que é a tal do colocar em evidência, né? Eu posso ter umas peças que sejam, igual às vezes eu costumo falar, né? Parece sopa de letrinha, né? Vamos lá. Eu tenho aqui um A ao quadrado, tá certo? E mais um AC. Essas peças, do jeito que estão aqui, ó, elas são simplesmente assim, A ao quadrado mais AC. Se eu percebi que elas, né, desse jeito aqui, por exemplo, mas que eu posso encostar e tem um parâmetro em comum, o que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente fala de colocar em evidência, né? Então a gente coloca aqui igual a, que é esse lado aqui, por esse retângulo aqui, ó, A mais C. Então eu coloquei um parâmetro em evidência, eu consegui mostrar isso aqui, essa separação aqui. Uma coisa é a mesma que a outra. E aí, é claro, no material manipulativo, ele fica até meio óbvio, né? É até meio assim, ignorante você falar, porque né, a gente fala, dá até um pouco de raiva de falar, porque ele ficou muito fácil. É mais ou menos isso, ó. No manipulativo, isso é igual a isso. Pô, é claro que é óbvio, né? É a mesma coisa. Agora, quando eu entendo que isso é igual a isso, mostrando a minha equação, isso é igual a isso, agora eu tenho um entendimento diferente. Na hora que eu separo isso, o que é o separar isso? Esse lado A, ele estava multiplicando tudo isso aqui, tá vendo? Ó, A mais C. Então, na hora que eu separo, ele vai aparecer o A de novo aqui. É por isso que a gente fala o tal do chuveirinho, né? A tal da famosíssima regra do chuveirinho. Então, este A, na hora que eu separei, o A apareceu. Deixa eu arranjar um pouco mais de espaço aqui, que ficou talvez um pouco confuso, ok? Na hora que eu separei, esse A que estava multiplicando tudo, agora ele apareceu aqui e apareceu aqui também. Tá bom? Tá claro o que eu estou falando? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma folhinha aqui e mostrar para vocês. Vou pegar mais uma folha de minha lousa mágica. Eu gosto tanto dela. Ó, antes era assim, ó. A que multiplica A mais C. Já trouxe espertamente aqui longe, porque eu vou arranjar o espaço aqui no meio. E na hora que eu arranjo esse espaço aqui, apareceu mais um A aqui. Então em todos eles apareceu o chuveirinho. Tá vendo? Se tivesse, é claro, já entendemos isso? Pronto, podemos ir para o mais difícil, né? Esses três aqui, ó. O que é isso? Aqui tirei a mão da frente, senão ninguém consegue ver nada, né? Ninguém vai descobrir, parece um segredo. E esse daqui é A que multiplica A mais B mais C. Tá vendo? Então é o A que multiplica A mais B mais C. Na hora que eu separei isso, isso aqui é a mesma coisa que A ao quadrado mais AB mais AC. Simples assim. Opa, simples assim, mas vocês não estão vendo nada, né? Porque ficou longe aqui do caderno. Tá? Então isso aqui conectado é a mesma coisa que eles separados. Bom, qual que é a vantagem disso? Por que eu uso isso aqui? Que atividades que eu posso fazer com isso? Cada vez que eu vou falar de uma nova regra, né? Cada vez que eu posso colocar de novo o chuveirinho, cadê uma caneta? Aqui, tem uma capacidade de fazer bagunça incrível aqui, já me atrapalhei todo. Ok, minha caneta vai ficar aqui para eu não perder ela de novo. Cada vez que eu entendi uma nova regra, eu vou pegar o material manipulativo para explorar ele, tá? Para eu aplicar esse novo conceito usando o material manipulativo. Quando eu faço isso, eu consigo me desenvolver mais. Eu consigo mostrar. Porque na hora que o aluno viu isso aqui, tá? Eu peguei aqui um exemplo bem simples ainda, tá? Mas na hora que ele viu isso aqui, ele já entendeu isso. Portanto, quando você apresentar
essa matéria lá na frente, na apostila, agora, longe do material concreto, ele já vai ter as perguntas mais pertinentes, ele já vai ter um entendimento mais completo, ele já vai ter um entendimento muito mais fácil e a sua aula, consequentemente, vai render muito mais. Mas não acabou por aí. Uma das coisas, uma forma de resolver exercícios também é a tal da fatoração, né? Vamos lá. Vou pegar um jeito mais fácil ainda, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui essas peças aqui. Tá? Essa peça aqui, por que vai ser mais fácil pra gente? Porque a gente acabou de fazer esse exercício faz poucos minutos, né? Como que eu formo um quadrado ou um retângulo usando essas peças aqui? Tá? E aí eu pergunto, né? Quando eu jogo deste jeito aqui, ele é uma grande sopa de letrinhas, né? Um monte de números jogado aqui. E agora, como é que eu faço isso aqui virar um quadrado ou um retângulo? Então, na hora que eu monto isso aqui, eu olhei para ele e consegui formar o meu retângulo. Né? Aqui outra sopa de letrinhas que tem, né? Pegar todas essas peças coloridas aqui, todas elas, e uma vermelha, tá? E uma delas, na verdade. Podia ser qualquer cor, qualquer um quadrado, tá? E todas elas. Também isso aqui é horrível. Opa, cadê a outra cor secundária aqui? Também isso aqui é horrível, tá? Isso aqui eu falo que é praticamente um castigo, porque confunde bastante. Mas eu consigo colocar isso de uma forma simplificada. Olha só. Então, quando eu consigo colocar isso aqui, o aluno começa a entender que essa sopa de letrinhas, vamos lá, vamos colocar essa sopa de letrinhas aqui, a ao quadrado mais AB. Ó, pessoal, eu estou colando aqui, tá? Vou confessar para vocês, eu estou colando aqui tudo, por isso que eu sei o que é AB, o que não é, tá? Mais AB mais BC mais AC. Tá? Confesso que eu colei aqui, pronto, a cola já vou colocar de lado aqui, mas que o professor veja. Isso aqui é um retângulo, né? Igual eu falei para vocês. A mais B que multiplica A mais C. Um desafio muito grande que nós temos que enfrentar agora, ao longo dessa pandemia, né? Ao longo desse período, é a tal da aula híbrida, né? Como é que eu vou fazer agora para uma aula híbrida para eu poder entender, para eu poder ver o meu aluno e garantir que ele está prestando atenção? Porque é muito fácil ele se dispersar, tá? Principalmente Fundamental 2, que geralmente já está com o celular na mão. Ainda mais nessa época, tá? É incrível. Quem não tinha celular, agora com certeza tem. Como é que eu faço para fazer isso? Ele, na casa dele, ele pode usar o celular, ele pode filmar e mostrar o que ele fez. Mostrar a conta que ele fez, como que foi isso, e para a turma toda poder ver. E nesse momento gera uma competição bem interessante. Gera uma competição aonde os próprios alunos, né, vão disputar para quem consegue chegar primeiro. Quem consegue fazer a conta primeiro. É interessante porque eu já fiz algumas aulas híbridas, tá? E foi legal, porque todo mundo fica meio perdido assim. Na hora que você mostra, né, na hora que você consegue fazer o primeiro exercício, daqui a pouco um começa a se soltar, um se soltando puxa o outro e daqui a pouco está todo mundo aprendendo muito mais por causa dessa aula. O que é interessante também, a Crislane mandou uma mensagem, mas aqui não está aparecendo ainda, tá? Eu não sei se está com algum problema aqui no YouTube. Se tiver alguma dificuldade, vocês por favor me avisem que eu estou sentindo que está alguma diferença, algum problema lá. Se vocês puderem também mandar uma mensagem no grupo aqui, se tá com algum problema no YouTube, tá tudo funcionando bem, tá tudo ok lá, por favor me avisem porque eu tô achando que tem alguma dificuldade. Bom, vamos lá, ainda temos aqui algum tempo ainda. Ok, pessoal. Daqui, ainda em fatoração, né? Ainda aqui usando, agora um pouco menos de sopa de letrinhas. O YouTube travou, gente? É isso? Eu tô achando que
Eu acho que o YouTube está com algum problema. Acho que o YouTube tá meio lento aqui. Bom, muito bem. Agora tá dando como se estivesse carregando. Aí voltou, tá normal agora. O YouTube ele tá congelando um pouquinho. O YouTube está congelando. Tudo bem. No final do vídeo eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar esse aqui e vou subir, porque eu estou gravando também. Enquanto isso no meu computador. Então eu acho que no final aqui eu vou cancelar. Você faz... Tá melhor do que só no YouTube, que eu entrei aqui só porque eu não tava conseguindo entrar pelo YouTube. Mas se quiser eu fico só lá pelo YouTube. Não, pode manter, não tem problema não. Não tá com problema não. Ó, o Fabiano aqui também conectou, ele deve ter tido algum problema lá no YouTube. Muito bem, vamos continuar então, que eu acho que algo aconteceu aqui, algo ficou lento, mas vamos lá, vamos voltar para a nossa aula. Do mesmo jeito que a gente tem isso aqui, a gente consegue imaginar aqui algumas fatorações que vai dar um significado a respeito aqui das matérias, do que a gente sempre coloca em prática, né? O que eu quero dizer? Vou pegar aqui o que eu já fiz, né? Esses daqui, certo? Agora, o que eu faço, como é que eu formo um retângulo se eu colocar mais um quadrado lilás e mais um vermelhinho, né? Mais um A ao quadrado e mais um B ao quadrado. Eu consigo formar um retângulo da mesma forma que eu fiz o outro. Opa. Aqui. Isso aqui é A mais B que multiplica 2A mais B. Tá? Deixa eu escrever aqui para a gente poder acompanhar que retângulo que é esse. Isso aqui é A mais B que multiplica 2A mais B. Certo? Então eu consegui montar aqui o meu retângulo, ele está visual, né? Eu consigo colocar isso aqui. Aí eu pergunto, né? Umas perguntas são interessantes. Coloquei mais um, beleza. Nenhum segredo. Agora, eu consigo colocar só mais um A ao quadrado aqui? Ó, do jeito que está aqui, tá A mais B que multiplica 3A mais B. E agora? Eu consigo formar um retângulo colocando aqui mais um A ao quadrado? E aí, consigo ou não? E aí que começam os desafios, né? Porque a gente consegue olhar isso aqui e monta dessa forma aqui. Agora sim, olha só que interessante. Ficou 2A mais B que multiplica 2A mais B. Legal, né? A gente consegue formar aqui de uma forma bem interessante. E eu tirei a ideia aqui da minha sopa de letrinhas, né? Consegui mostrar para eles, né, essa álgebra, isso aqui. O que é interessante nesse material aqui? Uma coisa que eu gosto de comentar com eles é o seguinte: a álgebra, né? Às vezes o pessoal falando, a gente gosta de matemática, não gosta de português, né? Eu não gosto de álgebra porque tem muitas letras. A ideia é o seguinte, eu consigo abstrair, e nesse caso eu coloquei o A como minha menor peça, tá? O A é esse daqui. Acontece que, não necessariamente, o A ele vai ser menor do que o B, tá? Não necessariamente este valor desse aqui vai ser menor do que esse. Por quê? Porque é abstrato, ele pode ser qualquer coisa. Vamos supor que esse aqui valha 5 e esse aqui vale 2. Tudo bem, não tem problema, porque eu não estou fazendo uma medida de tamanhos, eu estou fazendo uma medida de abstração e de valores que ele significa, tá? Das incógnitas. E eu coloco dessa forma porque eu vejo que eu não tenho uma relação, ó, se eu pego uma letra para outra, né, de uma cor para outra aqui, ele sempre sobra um pouquinho. Então, ó, vamos pegar aqui o amarelo, né? Aqui falta um pouquinho e aqui, né, sobra um pouco. Então você nunca vai ter uma relação entre o mínimo múltiplo comum aqui, né, entre eles. Ele sempre vai dar um número bem quebrado aqui. Então essa proporção já foi calculada, já foi montada, porque agora eu tenho essas peças aqui e a relação entre elas não é a mesma, né? Por quê? Porque o tamanho delas não é o que importa. O que importa é o valor abstrato que ela representa.
E ela pode representar, como eu falei para vocês, pode representar 1, pode representar 2, pode representar 5, 10, e a cada exercício diferente pode representar um valor diferente. Bom, entendido isso, eu posso agora colocar então um outro tamanho de peças, né? Que as peças são com duas cores. O conceito é o mesmo, tá? Que são os polinômios, kit polinômios, ou jogando com a álgebra. Tá? O jogando com a álgebra tem as peças um pouco menores, e acompanha o tabuleiro, que eu já vou mostrar isso para vocês também, porque que a gente tem esse tabuleiro. Faz para mim. Deixa eu tirar aqui essas peças daqui. Não posso esquecer de comentar com vocês da importância que é a retomada de conceito com esse material. Nós fizemos vários estudos, tá? Nós vimos vários estudos feitos também, que por causa da pandemia, os conceitos matemáticos, né, as habilidades, o desenvolvimento das habilidades, regrediram algo como 10 a 11 anos. Então, esse regresso que teve, né, no aprendizado, a gente vai ter que fazer muita retomada de conceito, tá? Vamos lá. Em 2020 foi um ano bem complicado, né? Foi um ano praticamente perdido aí de educação, né? A gente voltou muito nisso. Por mais esforço que foi feito entre os professores, tá? E eu vi a professora da minha filha. A minha filha estava tendo aula aqui na minha sala, junto comigo aqui. Ela abria o computador e fazia aula junto comigo, mas foi realmente muito, muito prejudicada com o conteúdo que foi abordado aqui. A gente vai ter que fazer muita retomada de conceito. Quando a gente trabalha no concreto, se você não consegue formar uma imagem, o próprio material mostra para você que tem alguma coisa errada, tá? Como eu mostrei para vocês aqui, só pegar emprestado umas peças antes que eu guarde todas. Essa aqui, ó. É A mais B ao quadrado, né? É um quadrado cujo lado seja A mais B. Se eu não formei o quadrado, né? Se eu, sei lá, coloquei de alguma forma diferente, se eu não formei o quadrado, a próprio material já mostra que está errado. Então, o próprio material já ajuda o professor a entender, tem alguma coisa errada, o aluno, né? A entender, tem alguma coisa errada com isso. Está faltando ou está sobrando alguma peça. Né? Coloque a peça no lugar certo, coloque a informação certa. A Samara no YouTube mandou um boa tarde. Boa tarde, Samara. Legal ter vocês por aqui também. Ok? Então isso nos ajuda. E esse aqui é o de duas cores, tá? É o kit polinômios, né? E o jogando com a álgebra. Eu vou falar também como é que é esse jogando com a álgebra, como é que eu vou ensinar multiplicação com esse aqui. Olha só, o jogando com a álgebra, ele é o seguinte, né? Eu tenho as peças, elas têm duas cores, né? Que de um lado ela é azul, do outro lado ela é vermelha, né? Normalmente o azul representa o número positivo e o vermelho o número negativo, tá? Todas elas têm duas cores. E com isso representa o polinômio. Também, nada é obrigado que o x seja maior do que 1 em nenhum polinômio, tá? O x pode ser meio, na maioria das vezes não, né? Muitas vezes o x pode ser meio, o x pode ser o valor que for, pode ser até 0,1, enfim, tanto faz, né? Não tem nenhuma representação, nenhuma limitação no valor de x. Mas normalmente a gente tem a intenção, a gente tem a sensação de que o x vale mais do que 1. Então, a gente coloca o x um pouco maior do que eles. Mas a mesma coisa, o tamanho, né, a relação entre o x aqui e o 1, ela nunca vai ser um número inteiro, né? Ela nunca vai dar um número, sempre vai ser um número quebrado aqui de tamanhos. Então, vou colocar aqui também a minha colinha do lado, para a gente poder fazer a mesma conta. Isso aqui vale 1, né? 1 por 1. Esse aqui é um quadrado que vale x por x. E esse aqui é 1 e x, né? Então a área desse aqui é 1, a área deste daqui, desse compridinho aqui é x, e a área deste retângulo aqui é x ao quadrado. Gente, a área, tá vendo que eu falei de retomada de conceito? O que é a área? É base vezes altura. Se aqui é x por x, x ao quadrado. Uma vezes x é x e uma vezes 1 é 1 mesmo. Se eu consigo mostrar isso para o meu aluno, né, falar sobre a retomada de conceito,
Perfeito, ele já entendeu e já vai poder usar de uma forma bem fácil aqui essa ideia da retomada de conceito. Ele já vai saber que esse conceito aqui é de uma forma muito mais fácil. Né? Se ele por acaso se atrapalhou com polinômios, ele vai ter essa vantagem aqui. Bom, vou colocar aqui no cantinho e vamos ver se eu vou usar isso aqui como cola para poder nos ajudar. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho os meus dadinhos que jogam, está escrito x, x ao quadrado e assim por diante. Eu tenho os dadinhos que representam esses polinômios, tá? Mas vamos chutar aqui alguns polinômios, né? X mais 2x mais 1, tá? Esse aqui é um polinômio, certo? O que acontece se eu quiser fazer esse polinômio totalmente invertido? Quer dizer, menos, vamos chamar isso aqui de P, pode ser? Então, P é igual a isso. Como é que eu faço menos P? Né? O polinômio inverso desse aqui. Eu vou pegar todos eles aqui e vou virar do outro lado. Né? Se o número fosse positivo, vamos colocar assim, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado mais 2x, obrigado, mais 2x menos 1. O inverso desse polinômio aqui, vamos chamar de outro nome, vai, para não atrapalhar, Q. Então, o inverso de Q vai ser isso aqui, ó, x ao quadrado mais menos 2x mais 1. Ok? E aí a gente vai colocar, então, aqui tem vários polinômios aqui, né? Várias equações aqui possíveis. Tá? E agora eu vou colocar para vocês o seguinte. Como é que a gente consegue ver a multiplicação de polinômios? Gente, multiplicação de polinômios, só de falar isso já dá um certo desespero, né? Fala a verdade. Quando a gente começa a falar de multiplicação de polinômios, sei lá, eu já tenho até uma certa fobia, assim, né? Porque a gente sabe que a matéria vai ser um pouco mais difícil. Aliás, esse é um outro comentário que a gente faz, né? A gente coloca aqui que matéria fácil, matéria difícil, presta atenção, essa matéria vai ser, esse assunto desse ano vai ser bem difícil, presta muita atenção. Mas a gente sabe que é um pouco mais complexo, né? Então, vamos estudar para tirar essa dificuldade e deixar menos complexo? Vou mostrar para vocês como é que fica isso aqui. Eu já entendi, então, como é que eu faço para implementar meus polinômios, certo? Eu já entendi, então, de uma forma natural, como que eu vou somar ou subtrair um polinômio do outro. Como assim? Olha só. Vou mostrar aqui um exemplo de soma de polinômios. Pegar aquele P e o Q, né? O P era isso, e se eu não estou enganado, o Q era isso aqui, certo? Bom, como é que eu faço para somar dois polinômios? Somar dois polinômios, você percebe naturalmente, dá para ver aqui? Dá, né? Você percebe naturalmente que as peças eu vou ter que agrupar pelos iguais. Vamos supor que eu não tivesse nenhuma dessas daqui, tá? Ou o termo de x, vai, melhor esse aqui é ótimo, perfeito. Eu não tivesse nenhuma peça com o termo x. Vai dar para perceber que eu vou ter que procurar os meus semelhantes. Os uns, né, quer dizer, as unidades, os valores numéricos isolados aqui, o termo independente. Eu tenho o termo múltiplo, o fator aqui, o coeficiente de x, né, e o coeficiente de x ao quadrado. Vou colocar eles agrupados assim. Né? Essa falta desse aqui é muito comum gerar uma dúvida no aluno que está aprendendo. Mas, na hora que eu estou visualizando, não gera dúvida. Agora, mais 1 com menos 1 é 0. Da mesma forma, mais x ao quadrado com menos x ao quadrado também vai embora, também é 0. O que sobrou da soma desses dois polinômios? Só o 2x. Então vamos colocar de novo eles aqui. Certo? Este mais este vai ter como resposta, né? Esse P aqui, deixa eu virar um pouco mais de espaço. Vou colocar minha cola aqui no cantinho, só para vocês não verem. Então, este aqui mais este aqui, resposta 2x. Ok?
Então eu consegui mostrar para vocês aqui a soma de polinômios. E a multiplicação? A multiplicação eu vou fazer aqui de um jeito que seja também bem visual e bem fácil de poder entender e nunca mais esquecer. Vou pegar a minha tábua de multiplicação, tá? E eu vou sortear aqui dois polinômios. Eu não estou achando o outro dadinho, mas tudo bem, eu jogo o mesmo dadinho aqui 2 vezes, não tem problema nenhum. Vou sortear aqui totalmente aleatório, ó, x mais 1, como vocês podem ver aqui, vamos ver se dá para ver no x mais 1, com, então, vou representar aqui em uma dos lados, x mais 1. Ok? O outro lado aqui, deixa eu ver aqui o número que eu vou sortear aqui totalmente aleatório, ok. x menos 1, esse aqui vai ser legal também. Tá? X mais 1 e do outro lado vai ser x menos 1. Então nessa parte verde aqui eu coloco a pergunta, ó, x menos 1, de forma aqui totalmente aleatória, como vocês podem ver. Agora eu vou só completar o retângulo aqui dentro. Tá? X mais 1 que multiplica x menos 1. Aqui deu o x ao quadrado, né? Esse que eu estou achando feio, deixa eu pegar um outro aqui. Ok. Mais 1 menos x ao quadrado menos 1. Perfeito. Consegui colocar aqui todas as minhas peças e, consequentemente, esse mais 1 com esse menos 1 aqui vai embora, porque mais 1 mais x e menos x, né? Um cancela o outro e vai embora. Legal? Simples assim? Não, não é simples assim, porque eu vou mostrar agora um passo a mais. Eu vou aproveitar que vocês estão aqui, a gente tem um pouquinho mais de tempo, e vou mostrar o que isso quer dizer aqui na nossa lousa. Como que a gente faz essa multiplicação, né? X mais 1 que multiplica x menos 1. Correto? Agora, então, este menos 1 aqui, ele vai multiplicar essa equação inteira aqui de cima, né? Então, deu menos x menos 1. Vocês conseguem perceber que nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui, deixa eu até separar um pouco, tá exatamente isso aqui? Menos x menos 1. Então, esta parte da equação representa isso daqui. Vamos lá, a parte de cima, eu vou colocar até de outra cor, tá? Vou colocar até em azul aqui para poder dar uma diferenciada. Essa parte em azul aqui, ó. O x que multiplica tudo isso aqui. Então, deu x ao quadrado, né? X vezes x, mais x. Que é essa parte aqui de cima da minha equação. Tá vendo? Essa linha é essa parte aqui. Esta linha é esta parte aqui. Posso até tirar a pergunta aqui, ó, porque esses quadradinhos acabaram nos confundindo um pouco, talvez para vocês também. Aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Tomara que depois eu consiga apagar. E este daqui é este daqui. Agora que eu já fiz essa conta, agora que eu já montei aqui essa conta, qual que é a próxima parte? Eu colocar isso aqui de uma forma, né? Apresentar esse resultado de uma forma que seja legível, de uma forma que seja que nós conseguimos entender para poder colocar como resposta. Então, minha resposta eu vou colocar aqui em outra cor. Esse só vai embora com esse. Então, esse aqui foi embora com este. Por isso que cancelou. X ao quadrado menos 1. Ah, esse merece. Legal, né? Quando a gente consegue entender que é isso que está acontecendo. Cada etapa, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Ah, consigo. Depois você pega um paninho com verde para mim, por favor. Cada etapa da minha conta, cada parte da minha conta, eu consigo mostrar usando aqui as minhas peças. Visualizou. Se ele visualizou, ele não vai mais esquecer. Tá? Com o kit polinômios, né, com esse jogando com a álgebra, aqui, deixa eu ver se eu pego um pedaço de papel para mim, acho que eu tenho aqui de um guardanapo, vamos ver se eu consigo apagar, eu consigo sim. Eu já vi que vai ser muito fácil, peguei aqui ó, fazer ao vivo, hein, vamos lá, ó, deu certinho. Eu usei aqui uma caneta de marca-texto de quadro branco, tá? Tá novo de novo, muito bem. Isso é muito importante. Até porque o aluno que poder marcar o dele, né, fazer os exercícios dele, vai ajudar bastante. Bom,
Ok, eu tenho aqui então essa conta. Eu ensinei a fazer a multiplicação. Eu posso fazer uma divisão usando esse material? Né? O que vocês acham? Dá para fazer uma divisão? Eu vou pegar um número qualquer aqui, tá? E vou fazer primeiro o jeito mais fácil. Aqui, ó. X ao quadrado. 1, 2, 3, 4. Peguei um número bem chatinho para fazer, hein? Já meio que me arrependi, mas tudo bem, vai dar certo. Menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Como que eu formo um retângulo aqui usando essas peças? Então é x ao quadrado mais 5x menos 6. Vamos tentar montar assim, ó. O que vocês acham? Ok. Eu consegui fazer um retângulo. Ok? Perfeito. Acontece que, neste retângulo, ele não veio de uma multiplicação. Porque essa parte aqui não daria para... como é que fala? Essas unidades aqui, né, eu não tenho uma linha da mesma cor, tá? Nem aqui e nem ali. Então, o que eu teria que fazer, né, para fazer uma divisão deste polinômio aqui? Uma fatoração deste polinômio aqui. Eu vou ter que fazer uma fatoração, nesse caso, vai ser uma divisão com o resto, ok? O que vai acontecer? Eu vou precisar tirar essas peças daqui, prestar elas um pouquinho. E lembra que eu falei que um parzinho, um número positivo, um número negativo, eles iam embora? Se um parzinho, um número positivo e um número negativo vão embora, eu posso colocar um parzinho positivo e negativo aqui sem mudar o meu resultado, tá? Então, vou fazer isso, 6 pares, 1, 2, 3, cadê? Tem mais peças aqui. 4, 5, 6. Nesse caso, eu vou fazer uma divisão com resto, tá? Ok? Então, esses aqui vêm para cá, 3 aqui, 3 aqui. E essa parte aqui, ó, ele virou resto da divisão. Então, como é que eu vou representar isso aqui? Arranjar um pouco de espaço para aparecer todo mundo aqui, ótimo. Eu tenho que, o meu polinômio inicial era esse daqui, né? X ao quadrado mais 5x menos 6, dividido por, vou pegar aqui um dos lados, né? X mais 2, vai ter como resultado o outro lado, x mais 3, e o meu resto foi 12. Ok? Eu vou mostrar aqui, né, entender que essa resposta vai dar isso daqui. Tá claro para vocês, pessoal? Tá? Eu fiz aqui no manipulativo, eu fiz aqui uma explicação no manipulativo de como que eu faço a minha conta chegar aqui. Inclusive a divisão de polinômios, que a divisão de polinômios é realmente uma coisa que é um pouquinho mais elaborada, né? Consigo fazer isso sim, mostrando desse jeito. Ok? Mostrei para vocês então a multiplicação, soma, a inversão de polinômios e aqui a divisão de polinômios também. A divisão de polinômios eu consigo colocar desse jeito aqui. Lembrando que para a divisão de polinômios eu vou tentar fatorar e pode ser que essa divisão de polinômios tenha resto. Então nesse resto, como é que eu faço esse resto? Eu coloco os pares, né, e eu vou ter a resposta por aqui. Ok? Vocês estão entendendo, pessoal? Dá um ok para mim, é muito importante eu saber que aí o pessoal do Meet deu ok, dá para ver, e o pessoal do YouTube, assim que puder, dá um ok para mim também. Eu sei que está um pouquinho atrasado o vídeo lá pelo YouTube, mas assim que vocês puderem dar um ok para mim, eu saber que tá ficando claro. Bom, ok, falamos aqui sobre polinômios, falamos aqui sobre álgebra, e agora eu vou colocar um pouquinho sobre fração.
mudar um pouquinho de assunto também, né? A fração, eu acho que ela é bem interessante, tá? Quando a gente fala sobre o que é fração, as contas que a gente faz com fração, né, a forma de estudo de fração, porque ela é muito abrangente, tá? Não é que ela é difícil. Eu também não acho que, na verdade, a princípio, divisão de polinômio seja difícil como absolutamente difícil, né? Ela é requer mais atenção porque tem mais detalhes. Mas entendendo isso aqui, ela fica muito mais gostosa, fica muito mais fácil, fica muito mais simplificado. Né? De vez em quando eu faço alguns exercícios assim, e esses, para mim é uma coisa muito natural. E uma coisa interessante conforme você vai aprendendo mais álgebra, conforme você vai se desenvolvendo aqui, esses conteúdos, isso fica mais fácil. E aquelas problemas do dia a dia, tá? Coisas cotidianas realmente, tá? Que a maioria das pessoas fogem de entender, fogem de solucionar, fogem de fazer uma conta mais elaborada. Quando você sabe álgebra, isso permite com que você faça muito mais, com que você não tenha esse medo, né? E você consiga fazer. Eu vou dar um exemplo de pergunta algébrica, tá? Que a maioria das pessoas, 90% das pessoas, quando você pergunta, elas se atrapalham. Que é o seguinte, vamos supor que eu tenho um material que eu quero vender no marketplace, por exemplo, tá? E eu quero que, pela venda dele, eu ganhe R$100. Mas o meu marketplace, ou o imposto, enfim, né, a conta é a mesma, muda um pouquinho o parâmetro. Mas o marketplace me cobra 10% sobre a minha venda. Qual é o valor que eu tenho que vender, que eu tenho que anunciar esse meu produto para que eu ganhe R$100? Né? Essa é a pergunta que o pessoal acaba chutando, né? Vai lá, coloca um número qualquer, ou... porque se eu colocar 100, ganha 10%, eu vou, se for 100, né? Ele vai vender 90. O cara vai para tentativa e erro, né? Então eu vou colocar 110. Aí 110, vou fazer uma conta aqui, estou com a calculadora do lado, para não me simplificar, vezes 0,9, dá 99. Então o que eu faço? 111, e aí? Já deu? 112? Já deu? Essa é a pergunta, essa é a conta que normalmente as pessoas fazem. Agora, mudou esse parâmetro aqui do 10%, agora o Marketplace está me cobrando 12%. Lá vai você fazer um monte de conta para ver se já foi, se não foi. Né? Como é que eu faço para poder chegar nisso aqui? Como que eu faço para chegar nessa conta? Então, o que eu tenho que entender aqui quando a gente entende mais sobre álgebra? Antes de dar a resposta, deixa eu falar para o Rafael. O Rafael perguntou se a MMP possui esse material com peças imantadas. Sim, Rafael. Nós temos aqui as peças imantadas e nós temos o quadro branco também. As peças imantadas é um magnético, né? Eu não sei se minha equipe vai conseguir achar. Talvez tenha lá na parte de baixo. Aí como é que eu faço? Como ele é duas cores, né, não dá para colocar o magnético dos dois lados, porque o magnético é preto e ele vai ficar escondido. O que eu faço? Eu faço peças tanto de uma cor quanto de outra. Pode ser esse aqui, só deixa eu mostrar o magnético. Esse aqui é de outra peça, tá? De fração. Então ele é aqueles magnéticos bons, tá? Igual o imã de geladeira, só que bem especial esse aqui, tá? Bem diferenciado. Então esse magnético você consegue grudar se você tiver uma louça magnética. Se não, a nossa louça magnética nós vendemos também, e aí você pode usar que vai dar tudo certinho. E fica bem interessante, tá? Porque e as peças do professor geralmente são maiores. Bom, vamos lá então, voltando aqui para a nossa pergunta. Eu tenho um valor, né? Que é o valor que eu quero ganhar. O quanto eu quero ganhar. Vamos lá, G de ganhar, né? É o quanto vai sobrar para mim. Vai ser o valor de venda vezes, né? 1 menos o fator ou de imposto, ou de comissão no marketplace, enfim. 1 menos, vamos colocar aqui a comissão. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar que o meu valor de venda nesse marketplace vai ser igual a o quanto que eu quero ganhar dividido por
1 menos a comissão. Então, se é 10%, eu tenho que dividir isso aqui por 1 menos 10% é 0,9, né? Então, eu tenho que pegar 1, que é uma calculadora aqui, 1 dividido por 0,9. Eu tenho que anunciar este meu produto aqui, né? No caso, a 111, né? Deixa eu pegar aqui, agora vou ter que apagar com... Tem papelzinho aqui ainda. Eu acho que eu joguei fora o meu... Isso, pronto. Minha luzinha ela é mágica, mas também nem tanto, né? Vamos lá, ótimo. Então isso aqui vai ser 111,11 centavos. Essa aqui é a conta que eu tenho que fazer para poder saber quanto que eu vou vender, quanto que eu devo anunciar meu produto para poder ter essa informação. Isso aqui, né, essa conta, gente, é incrível quanto a gente às vezes ajuda empresários, né, fazer aqui alguma conta nos grupos de empresários que nós temos, e a pergunta que é muito comum é: quanto que eu devo anunciar meu produto por quanto que eu devo vender para poder pagar meus impostos? Ele até sabe quanto custa para fazer, mas ele não consegue fazer essa conta. Por quê? Faltou um pouquinho de matemática, faltou um pouquinho de MMP enquanto ele estudava, né? Isso aqui na álgebra simplifica muito. Entendeu isso? Vai ajudar muito a nossa vida. E ajuda muito a nossa vida em tudo. A nossa vida parece que não, mas ela é cheia de álgebra o dia inteiro, tá? Tudo que você vai fazer fazer uma conta, vai fazer uma proporção, vai fazer uma festa, um churrasco, você vai usar álgebra, né? Quanto quilos de carne cada homem come, quanto quilos de carne cada mulher come, né? Porque geralmente faz a conta aqui que mulher come um pouquinho menos do que o homem. Aí você faz lá as gramas e vezes, não sei o que. É tudo parâmetro, tudo x, y, é tudo ABC, igual a gente faz aqui o tempo todo, né? Todas essas contas, quando a gente consegue fazer, a gente consegue ter uma vida que funciona muito melhor e faz muito parte do nosso próprio desenvolvimento. E cada planejamento daquilo que a gente faz, e a nossa vida inteira vai ser feita cheia de planejamentos. Como que eu vou fazer, não só uma festa que eu vou planejar, mas como que eu vou organizar como é que eu vou organizar uma reforma que eu vou fazer na minha casa, como que eu vou organizar o tempo que eu vou demorar para executar um trabalho, né? Eu tenho que fazer aqui uma lista de atividades que tem 200 itens. Quanto que eu demoro para fazer cada uma dessas contas aqui nesses exercícios que eu tenho que fazer para entregar para o professor? Até isso eu tenho que usar álgebra, eu tenho que saber um pouquinho aqui sobre números. E isso, a matemática faz parte do nosso dia a dia. Não tem como. Quanto mais a gente conhece sobre álgebra, melhor, mais fácil vai ser o nosso desenvolvimento, mais fácil vai ser o nosso dia a dia. Legal? Bom, eu ia começar a falar, né, acabei voltando nisso aqui, mas o próximo assunto é sobre fração. Fração, gente, é incrível porque eu tenho desde a parte mais simples sobre fração, eu começo de um jeito bem suave aqui. Vamos lá, vamos falar do número inteiro dividido em partes, né? Então, vou pegar as frações bonitinhas aqui, as frações em clique. Isso aqui eu gosto pra caramba. Esses eu mandei lá no YouTube, né? Por que a gente não tem os nonos e sétimos, né? Por que não são todos os números? E foi bem interessante também, tá? Vou colocar aqui em ordem, porque eu tenho toque, como vocês já sabem. Bom, o que é isso? Eu tenho o mesmo valor inteiro, né? O mesmo valor inteiro, dividido aqui em várias partes, né? Em várias opções de divisão que eu fiz aqui. Eu coloco o inteiro aqui como um mesmo, tá? Eu posso dividir em duas partes, então cada uma dessas partes aqui vale metade. Ver se dá para ver um pouco melhor aqui. O número dá para ler melhor aqui dessa forma, né? Então aqui são duas delas mesmo. Ele encaixa aqui, fica bem bonitinho para ficar mais prático da gente poder ver. Se eu dividir em três partes, né? Então aqui está o número 3, na parte de baixo da divisão, representando que esse meu inteiro eu dividi em três partes. Mesma coisa o 4, dividi em 4 partes, 5, 6, etc e tal. Esse material eu fiz, ele é feito dessa forma, né? Porque eu vou fazer algumas relações entre eles e algumas contas que
ilustram de uma forma bem interessante. Vamos lá. Eu gosto muito de mostrar a seguinte conta, tá? O quanto que é 1/3 mais 1/6. O que é isso aqui? 1/3 mais 1/6. Mais 1/6, ok. Como que é isso? Quem não entende de fração, a primeira coisa que vai fazer é somar em cima e embaixo 2 nonos, né? Já fiz isso 1000 vezes também, né? 2 nonos, e a gente vai lá e coloca um risco. Não, não é isso não. Como que eu faço para fazer isso? Eu tenho que ter em mente que eu não consigo mostrar frações usando peças de cores diferentes aqui. Eu não consigo mostrar minha fração somar colocando peças diferentes. Por quê? Porque quando eu coloco 1/3 e 1/6 aqui, eles não são as mesmas. E eu não consigo mostrar essa soma de aqui de uma forma mais fácil. Igual era na álgebra, né? Que eu fazia o distributivo. Aqui não vale isso. Eu só consigo formar peças que têm o mesmo formato. Então, eu consigo transformar elas em peças da mesma cor? Consigo, né? Vamos pegar aqui, então, os sextos, tá? Os sextos, ó, o meu 1/3, eu consigo fazer ele virar 2/6. Tá vendo? Então, ficou aqui, ó, 2/3, perdão, 2/6 mais 1/6. Agora sim, as peças da mesma cor eu posso somar. E na hora que eu somo, então a resposta vai dar aqui. Eu mantenho o número de baixo, ó, porque o número de baixo eu consigo ver que são iguais, ó, tá vendo? São 3/6. Ficou visual. 3/6, eu consigo simplificar ele e mostrar de uma forma mais simplificada essa fração, né? Aqui. Consigo mostrar que isso aqui é igual a 1/2. Fez tudo isso, fez toda essa conta para chegar aqui 1/3 mais 1/6 igual a meio. Vamos conferir se é isso mesmo? Ó, 1/3 e 1/6. Você vê que ele encaixa perfeitamente aqui, o tamanho fica igualzinho. Vamos aproximar um pouquinho para poder ver que dá certo. 1/3 mais 1/6 igual a meio. E daqui eu tiro uma discussão bem interessante, tá? Que peça que é essa, né? Quanto que vale essa peça aqui? Aí quando você olha, você vê o meio e fala, isso aqui vale meio. Aí eu pergunto, vale meio do quê? Vale meio se o meu inteiro é essa daqui, tá bom? Mas essa peça aqui eu posso dividir ela, não posso? Em 2, 3 partes, em quantas partes eu bem entender, tá? Eu coloquei alguns exemplos de divisão que eu posso fazer com ela. Vamos supor que essa minha peça aqui eu divido em 2 partes. Vamos ver se dá para ver legal aqui. Aproximar um pouco mais. Essa peça, que é o meio, eu divido em 2 partes. Então, o que é essa peça? É a metade da metade. Então, 1/4 é a metade da metade. 1/4 do inteiro, ele é a metade da metade. Eu consigo mostrar aqui a fração da fração. O meio, eu também posso dividir em 3 partes, não posso? Ó, se eu colocar essas peças aqui, ó, ficaram 3 partes iguais. Tá? Porque eu posso dividir em 2 partes assim também, né? Mas não são duas peças iguais. Para ser 2 peças iguais, são essas daqui, mas eu já falei sobre elas. Dividir em 3 partes aqui. Então, o que é isso? Isso aqui é 1/3 dessa peça. Ah, mas se escrito 1/6. Sim, ela é 1/6 do inteiro. Mas, quando eu comparo uma com a outra, né, a fração da fração é 1/6, 1/3 de 1/2. Tá? Então, isso aqui é 1/6. Por que eu faço isso aqui? E é legal a gente mostrar isso aqui, é claro, no caderno. Sempre apela para o registro no caderno, né? Porque o registro no caderno a gente vai fazer as contas com ele e vai poder aproveitar um pouco mais. Vamos lá. Então, 1/3 de 1/2 eu represento aqui com uma multiplicação. E essa multiplicação, eu vou multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1 vezes 1 é o mesmo, e 3 vezes 2 dá 6. Então, dá 1/6. 1/3, porque eu peguei uma parte aqui, né, do meio. Eu dividi
o meio e peguei uma parte aqui. E se eu tivesse pego duas partes? Vamos lá, vamos ver se é a mesma coisa? Se eu tivesse pego duas partes, seria isso daqui. Então seriam duas partes de terços, né? Do meu meio. Então isso aqui o que que é? Multiplico em cima e embaixo, dá 2 sextos. Ok? Consigo mostrar aqui a minha fração, né? Fazendo aqui a minha fração de fração, fazer a soma, e é claro, do mesmo jeito que eu fiz a soma, eu consigo fazer a subtração. Vamos fazer alguns exercícios de subtração também? Vamos lá, vamos pegar uma aqui um pouco mais elaborado também, tá? Um pouco mais, eu não vou falar difícil, porque eu acho que é mais interessante, tá? Já consegui entender isso? Tá, perfeito. Então, subtrair 1/4 de meio. Vou pegar mais fácil primeiro, tá? A gente não complica de uma vez, né? Vamos complicar de pouquinho em pouquinho, porque essas habilidades a gente consegue ir desenvolvendo por parte, vai ser mais interessante. Vamos lá. Se eu tenho meio menos 1/4. Lembra que eu falei para vocês? Eu não consigo somar peças de cores diferentes. Também é a mesma coisa, não consigo subtrair peças que sejam diferentes. Então esse meu meio, eu vou ter que fazer uma equivalência, tá? Que é essa daqui. E agora o meu meio, ele virou aqui 2/4. 2/4, eu consigo tirar 1/4? Consigo, né? Então isso aqui vai embora, porque é isso que eu falei que eu ia tirar. Sobrou o quê? 1/4. Então, vamos lá. Meio menos 1/4 igual a 1/4. Como que eu faço essa conta aqui, aplicando isso na chave? Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, né? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois? Realmente vai ser 4, ficou muito fácil. Então, o meu meio, ele virou 2/4 menos 1/4. Isso aqui é igual a 2 menos 1/4, que isso aqui é igual a 1/4. Foi essa conta que eu fiz para vocês usando isso aqui. Vamos lá, agora eu quero fazer 1/4 menos 1/3. Bom, agora sim é uma conta um pouquinho mais elaborada, né? Por quê? Eu vou ter que entender um pouco mais sobre o mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3? Né? Na dúvida, a gente vai colocar aqui 4, 3, 2, 2, 3, e vamos lá, multiplica tudo isso. Resposta 12. Né? Mesma coisa que 4 vezes 3, 12. Parênteses feito, está aqui. Então, eu sei que a minha resposta vai ser em 12avos. Tá? Então, o meu 4 e o meu terço, vou colocar 1/3 menos 1/4, né? Dá para perceber que eu me confundi aqui. Posso fazer o contrário aqui? Vocês me deixam? Tá, então fica assim, ó. 1/3 menos 1/4. Porque senão vai dar negativo, vai ficar meio esquisito. Então, de 1/3, quanto que eu faço para tirar 1/4? Tá claro que se o mínimo múltiplo comum é 12, eu tenho que procurar minha resposta em 12avos. E é certeza, a Alessandra falou que tem esse material e adora. Perfeito, Alessandra, eu também sou suspeito para falar. Eu acho que esse material é incrível, é fantástico, tá? A minha resposta vai ser 12avos. O meu terço, né, ele vai ser 4 12avos. Eu consigo ver por aqui, ó. Tá vendo? Vou aproximar um pouquinho, vamos ver se vocês conseguem ver. Ok? Resposta em 12avos. A gente está fazendo essa parte daqui, ó. Então o meu terço, ele vira 4 12avos. Menos o meu 1/4, quantos 12avos ele representa, né? 3 12avos. 4 menos 3. Então a minha resposta vai ser 4 menos 3, 1 em 12avos. Né? Ou seja, de 4 12avos eu tiro 3, sobrou 1 12avos. Legal? Então eu fiz aqui a conta de soma, de subtração, mínimo múltiplo comum. Você percebe quantos assuntos que a gente acaba abordando tudo de uma vez?
quantas equivalências, né, quanto que a gente tem que procurar para chegar nisso, né? E é bem interessante porque não adianta você fazer uma tentativa e erro, não adianta você pegar os números e tentar chutar ou adivinhar. Vou colocar para vocês o seguinte: se eu pegasse aqui o oitavo e quisesse representar em dozeavos, vai conseguir? Não vai. Então não é porque tenho qualquer número aqui, eu vou pegar aqui o dozeavos, que é a menor fração, faço a conta nele e está tudo bem. Não vai, não vai. Oitavo e dozeavos não apareceu, né? Estava aqui embaixo, muito perto. Olha só, oitavo e dozeavos, agora sim apareceu. A mesma coisa o décimo. O décimo não vai ser uma proporção assim dos dozeavos, né? Eu não vou conseguir representar décimos em dozeavos. Eu tenho que procurar aqui uma fração que seja que eu vou conseguir. E para saber qual que é esse número, não é na tentativa e erro. Esse número eu vou descobrir fazendo o mínimo e fazendo o mínimo múltiplo comum, né? E fazendo aqui a conta e montando a fração. É claro que ele ajuda muito, porque o visual vai fazer com que você olhe para aquele número e já ajude a entender. É diferente de eu simplesmente, então a fração não serve para nada, porque eu vou ter que fazer a conta tudo na mão, é isso que está me falando? Não, ele vai te mostrar o que você está fazendo em cada uma das etapas. Lembra aquela hora que eu fiz a multiplicação de polinômios? A multiplicação de polinômios, é claro que a gente faz na chave, né, para a gente poder entender. Agora, quando a gente mostra o que significa essa multiplicação de polinômios, usando meu algoritmo, né, usando o meu material manipulativo, ele vai entender cada uma das etapas. Por que é desse jeito? Por que eu uso essa divisão usando desse jeito, a multiplicação ou a divisão? O que é cada uma dessas linhas? Na hora que ele fizer isso, tudo vai ficar mais claro. Na hora que a gente consegue visualizar isso, tudo vai ficar mais fácil. E eu falo com propriedade, porque eu cresci usando esse material, tá? Eu cresci aprendendo com esse material manipulativo, eu aprendi vendo e visualizando isso aqui em salas de aulas, e eu vi a diferença, né? Não foram meus colegas também que fizeram isso, nem todos eles tinham acesso aqui a MMP, ainda mais no começo, há alguns anos atrás. Ninguém vai me perguntar a idade, espero que não, tá? Vou assobiar uma bela canção enquanto isso. Mas nem todos tinham acesso aqui a essa informação, a gente estava desenvolvendo muito material, e eu vi a dificuldade que meus coleguinhas tinham, né? Eles olhavam para a matemática, olhavam para aquilo com é difícil, tem que decorar, e eu falava, não é difícil e não tem que decorar também, eu não estou entendendo qual que é a sua dúvida. As frações, a gente coloca elas, é claro, em barra, né, que eu gosto muito delas, mas eu tenho elas de outras formas também, né, circulares aqui, eu tenho elas no quadriculado. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, o círculo, tem até uma já marcada de outras aulas que eu dei, o terço mais o sexto, até já decorei aqui as cores. Cadê o outro, o lilás aqui, ó, terço mais um sexto igual a meio, né? É legal o circular porque você vê a ideia da pizza, né? Ele dá a ideia do todo. Então eu também acho bem interessante. Mas eu fujo um pouco de ter apenas o circular. Por quê? Porque senão o aluno começa a pensar que você só divide círculos, né? Se for barras, você não consegue mais dividir. Então eu acho legal o circular para também apresentar o conceito, mas eu fujo um pouco de ter só o circular. E uma coisa legal, me ajuda aqui, obrigado. E uma coisa legal que a gente tem também, eu acho que isso aqui é gostoso demais, tá? Eu sou suspeitíssimo para falar do geoplano. O geoplano, eu tenho aqui o geoplano circular. O geoplano circular, eu uso aqui o elástico, né? E esse elástico eu consigo montar os ângulos, né? Vou apresentar aqui, ó, vamos supor um sexto, né? Um terço, né? Que foram que eu usei aqui, os dados que eu usei aqui. Consigo mostrar, ver também os ângulos. Não sei se você consegue visualizar aqui ao vivo, né? Não vou mexer tanto na câmera para não mudar tanto.
Vamos lá, se eu consigo mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. 120 graus dá para ver agora. Aí, ficou bem visível 120 graus, hein? Ó, aqui, bem no cantinho aqui, que esse ângulo aqui é o ângulo 120 graus, representando aqui o meu 1/3. Uma coisa que é legal de fazer também no geoplano, né, que também é uma das habilidades desenvolvidas aqui na BNCC, né, é aquela questão de eu tenho um triângulo inscrito aqui no semicírculo. Então vou mostrar para você aqui que é meu semicírculo. Ó, eu tenho aqui meu semicírculo e um lado dele aqui está no diâmetro, né, do círculo, e aqui a outra parte vai estar aqui encostando na circunferência. Quando isso acontece, esse triângulo aqui ele é retângulo. Tá vendo? Este triângulo que passa aqui pela diagonal, esse ângulo aqui é 90 graus. Então isso também é uma exigência da BNCC, uma coisa que a gente precisa de desenvolver. E como que a gente faz para poder aprender isso aqui e visualizar. Ah, o Fabiano falou que o famoso disco de fração, né? É isso aí, Fabiano. É o disco de fração, aquele lá que eu mostrei para vocês. E aquele disco de fração, nós já fizemos, né? Inclusive as frações, esse geoplano, a gente tem uma versão deles que vem junto, né? Que acompanha a fração circular, porque ele encaixa nesse rebaixamento aqui que ela tem, ó. Encaixa perfeitamente para poder ficar e para poder fazer as contas usando isso aqui como apoio. Bom, a fração, né, você vê que eu consigo pegar desde o mais simples, né, consigo pegar umas questões mais simples para poder o entendimento inicial, e a cada novo conceito que eu vou usar de fração, eu volto com isso. E agora eu volto a usar, né, o material manipulativo, mostro para esse conceito sendo aplicado no material manipulativo, e aí sim eu vou para o próximo, tá? Então vamos lá. Eu falei para o meu aluno sobre a fração. Falei sobre meios, inteiros, terços, lá no Fundamental 1. Comecei isso lá no Fundamental 1. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai entender, legal, isso é a fração. Muito bom, entendi o que é fração. Aí eu vou fazer no Fundamental 2, começar a fazer as somas, eu vou começar a fazer multiplicação, vou começar a fazer divisão de fração. Cada novo assunto, cada vez que eu volto a falar sobre fração, eu volto a trabalhar com material. E aí ele olha para aquilo, consegue entender esse assunto sendo abordado, entendeu? Aí sim ele vai estar seguro, né? Ele vai estar confiante de poder desenvolver isso. Que mais? Eu vou mostrar também uma outra que está separada aqui já para vocês. E depois eu vou falar sobre geometria. Falo sobre geometria primeiro ou falo sobre triângulo retângulo, né? Vou trabalhar aqui um pouquinho sobre trigonometria e depois eu vou falar sobre geometria. Enquanto isso, você faz o favor para mim, pega a maletinha de você sabe, né? Qual que é que eu tô falando. É bom falar com gente esperta por causa disso. Gente inteligente, a gente esquece, o nosso cérebro não funciona. Não, aquela outra do lado direito. Pelo lado direito, isso. Pode pegar duas. Isso, perfeito. É bom falar com gente inteligente por causa disso, né? A gente fala aqui, ele já entende e a equipe nossa realmente é muito boa. Vamos lá. Eu tenho aqui os nossos triângulos retângulos. Tá? Eu peguei um triângulo retângulo qualquer. ABC. Ok? Aqui, ó. ABC. E desse triângulo qualquer que eu peguei aqui, eu peguei aqui pelo lado maior, né? É o triângulo retângulo, como você pode ver. Peguei esse lado maior e tracei aqui uma altura aqui, aqui pela hipotenusa, tá? Pelo lado maior aqui. Essa altura ficou H. E o meu lado A, eu dividi aqui em N's e M's. Certo? O que eu tenho de informação aqui? Que esses três triângulos são retângulos, por quê? Porque eu tenho pelo menos um ângulo reto. Porque eu tenho, pelo menos não, desculpa. Porque eu tenho um ângulo reto neles. Deixa eu me arrumar aqui.
E eles são semelhantes, opa, desculpa. E esses triângulos aqui, eles são semelhantes, por quê? Porque eu tenho dois ângulos iguais, né? Eu tenho um ângulo reto e esse, um ângulo reto e esse, então todos eles são iguais. Como é que eu posso verificar isso? Vou lá, ponho eles na mesma posição aqui, ó. Você percebe que todos eles têm os mesmos ângulos. Se todos eles têm os mesmos ângulos, o que eu consigo perceber aqui? Que a proporção entre esses lados, né? Lados maiores, intermediários e menores, todos eles vão se manter iguais. E aí, é claro, tem todos os exercícios para fazer a respeito do triângulo semelhantes, tá? Mas vamos colocar assim, ó, todos eles aqui, o retângulo, para a gente poder ver que é retângulo mesmo, tá? Aqui, aqui, aqui. E F4 para ficar um pouquinho mais distante, ok. Ok. Então, todas essas relações aqui vão se manter. Essas relações agora, elas acabam tendo um nome tão importante, né? Elas acabam sendo tão relevantes, essa divisão, que eu acabo dando um nome para elas, tá? Vou colocar assim, ó, vai, para ficar mais visível, porque me dei conta que a altura é maior aqui na tela, né? Claro, aqui vai caber melhor. Que é o tal do seno, cosseno e tangente. E eu vou começar, é claro que eu não vou começar a aula com isso, tá bom? Mas eu vou introduzir aqui o meu conceito de seno, cosseno e tangente, tá? E aí eu vou falar também que esse triângulo retângulo, ele vai aparecer dentro de um ciclo trigonométrico. Aqui. Eu vou imaginar que esse retângulo está aqui dentro desse ciclo trigonométrico. Eu já dei algumas aulas sobre isso, tá? Eu não quero ser redundante nisso, mas acho que é bem pertinente essa parte. O que é o seno, né? O seno é o que está nesse eixo aqui. Vou imaginar que eu tenho aqui, ó, 30 graus, né? Só para simplificar minha vida, para ficar mais visível também. Que eu vou imaginar que eu tenho um triângulo aqui, ó, dentro dessa peça aqui, ó. Tá? Este triângulo aqui. Então, onde o círculo encosta, vai ser aqui na projeção dele. E aqui, ó, ops, fiquei todo torto aqui, vamos lá de novo, hein? Se eu fizer paralelo aqui, eu vou encostar, também vai ser onde o círculo encosta. Então, aqui é o cosseno e aqui é o valor do seno. O que acontece se o ângulo for bem pequenininho? Agora ficou tudo confuso aqui, deixa eu pegar um. Aqui, pronto. O que acontece se o ângulo for bem pequenininho? O seno, que é onde ele encosta aqui, ó, é perto de zero. Se o ângulo fosse zero, né, exagerando um pouquinho aqui, o seno vai ser zero. Então, como é que eu decoro? Qual que é o meu decoro? Né? Como é que eu entendo? Como é que eu lembro? Como é que eu faço para lembrar se é o meu seno ou cosseno? Eu sei que vai ser um seno de um ângulo alfa aqui, né, qualquer. Eu sei que vai ser alguma coisa sobre a hipotenusa. Por quê? Porque quando eu penso nesse ângulo aqui, ó, né, eu vou falar que a minha hipotenusa, né, esse distância aqui, sempre vai valer 1. Então eu sempre trago, né, para um padrão, né, eu sempre penso no tamanho genérico, no tamanho igual para todo mundo, o triângulo que vale 1. Se esse meu ângulo for pequeno, então vou pegar aqui, ó, meu menor ângulo aqui, certo? Esse daqui. Se esse meu ângulo fosse muito pequeno, o meu valor seria 0. Qual que é o valor? Que se esse ângulo fosse pequeno, qual lado aqui, né, seria 0? Se esse ângulo fosse pequenininho aqui. Dá para entender o que eu estou falando? Tá claro? Ótimo, obrigado, obrigado. Então, se esse ângulo aqui, se eu esmagasse esse ângulo aqui, sem mudar a minha hipotenusa, né, qual que é o valor que seria 0? É o C. Então, o C é o cateto que está oposto, né, ao meu ângulo que eu estou falando aqui. E o meu cosseno, né? Se eu diminuísse esse ângulo aqui bastante, qual que seria o meu valor do cosseno? Cadê a minha prancha? Já foi embora? Okay. Se eu colocar aqui um ângulo zero, né, um ângulo bem pequenininho aqui, ó, colocar zero mesmo, né? O meu cosseno vale 1, tá certo? O eixo dos cossenos aqui, ele vale 1. Então, cosseno de alfa
igual. Sempre vai dividir pela hipotenusa, né? Se esse ângulo fosse bem pequenininho, você percebe que o meu valor da hipotenusa seria exatamente igual ao meu valor do B, né? Imagina que isso aqui virasse um pastelzinho, né? Virasse só uma linhazinha, então meu valor seria todo igual. Então vale o B, que é o cateto adjacente. Tá claro isso? Então, meu cateto adjacente. E a tangente? Mesma coisa. Tangente de alfa. A tangente ele vai valer zero, então tem que ser seno sobre cosseno. Tá? Que é o seno sobre o cosseno, vai ser o cateto oposto também, se eu quiser colocar dessa forma. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Legal, né? Esse é um artifício bem bacana para você poder entender. Merece um... Na verdade, porque realmente a gente olha para isso aqui e consegue lembrar agora, né? Cateto oposto, cateto adjacente, o que é o que e por que é o que. Quando a gente consegue entender isso de uma forma mais fácil, quando a gente consegue visualizar isso de uma forma mais fácil, simplifica muito a nossa vida. Como que a gente faz para simplificar a vida também? Empresta aqui as maletinhas. Eu vou mostrar aqui a maletinha da minha filha, tá? Ela está no 4º ano. Ela usou no 2º ano essa maletinha aqui. Dentro dela tinha um material concreto que ela usou em sala de aula aqui durante o ano inteiro, né? No 2º ano ela usou material dourado, agora está no 4º. Tá bagunçado aqui. Mas vale a pena mostrar, viu? E ela usou, e está aqui comigo porque ela usou de novo, né? Ela usou muitas vezes aqui. A maletinha dela, tinha até os manuais. O manual, na verdade, é para o professor, tá? A gente coloca um acompanhamento de exercícios para o aluno. E aqui tem todos os materiais aqui que ela usou ao longo do ano, né? Por que é legal? Porque o aluno vai usar esses conceitos, ele vai aprender esses conceitos aqui. Deixa eu tirar isso aqui da mão agora. Vai aprender esses conceitos e vai retomar. Por que ele estava aqui? Porque a professora, né, muito sabiamente, pediu para a turma trazer material dourado no 4º ano. Falou assim, nossa, mas material dourado é muito para os primeiros anos, né? Para séries iniciais. Ela usava para ensinar multiplicação e divisão usando material dourado de uma forma bem prática e dá para usar inclusive decimais, tá? Aliás, empresta um pouquinho de material dourado. Uma coisa que é interessante é o seguinte. Vocês devem lembrar do material dourado do cubo de milhar, né? Eu não lembro se eu falei semana passada, eu acho que sim. Se isso aqui é 1 milhar, né? Isso aqui é 1 milésimo disso aqui, concorda? Só que eu sei que isso aqui é 1 milhar, ele é um cubo de 10 centímetros de lado, né? É o tal de 1 decímetro cúbico, ou seja, o volume disso aqui é exatamente 1 litro. Se isso aqui tem 1 litro, isso aqui tem 1 milésimo de 1 litro, isso aqui é 1 mililitro. Então eu sei que, por exemplo, uma colher de sopa tem... Eu falei semana passada, vocês lembram disso, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Uma colher de sopa tem 15 ml. 15 ml é basicamente esse volume aqui, ó. Uma colher de sopa é isso aqui. Então eu consigo usar pesos e medidas também usando material dourado, né? Aliás, material dourado eu sou suspeito para falar. Eu acho fantástico para as séries iniciais, para o conhecimento inicial. Ele abre a mente de uma forma incrível. E eu queria mostrar para vocês também aqui os nossos sólidos, tá? Ops, desculpa, fiz uma bagunça aqui. O que a gente consegue aprender com os nossos sólidos? Eu tenho vários deles aqui, tá? Eu tenho aqui os planificados, que inclusive planificado é a sugestão do 6º ano ou 5º ano, não lembro agora. Você lembra de cabeça ou não? Não lembro, né, também. Eu acho que é 6º. Não lembro também de cabeça. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apelar o nosso catálogo. O nosso catálogo tem aqui, ele vai falar para você. Aí você acha que fala para mim, já falo para vocês dos sólidos planificados. Os sólidos planificados, eu tenho aqui eles, né?
Eles vêm planificados e eu consigo montar e fazer aqui os sólidos diferentes. Faz parte do 6º ano, isso aí. Obrigado. Mas eu tenho ele também em acrílico. Em acrílico, ele tem uma coisa que é bem legal. A primeira vez que eu vi isso aqui, nossa, eu fiquei fascinado aqui. Ele tem aqui a borda em acrílico, né? Que eu uso para poder encher de água, né? Encher de líquido dentro, por exemplo, para fazer equivalência de volumes e tudo mais. E eu tenho também aqui, eu abro a planificação. Olha que legal isso aqui. Essa planificação eu abro e eu consigo visualizar cada lateral, né? Por que que a planificação, as áreas laterais, todas elas são retângulos, né? Porque eles são todos paralelos aqui, então todas essas áreas aqui que eu talvez não consiga visualizar diretamente no meu cubo, aqui eu consigo ver. E por que quando eu vou ver a área total, eu pego 2 vezes a área da base? Porque eu tenho uma área embaixo e uma área em cima. Tá vendo? Esse aqui é muito legal. Agora, se eu tenho o mesmo sólido, que ao invés de terminar aqui paralelo à base, né, ao invés de ser um prisma, ele termina em um ponto só. Então, quando termina em um ponto só, ele virou uma pirâmide, né? Eu tenho aqui, por coincidência, com a mesma base e a mesma altura, que é para fazer a relação de volumes, né? Que é o volume dessa daqui é 1/3 dessa daqui. Mas eu percebo também que a minha pirâmide, na hora que eu abro aqui, né? E eu faço a planificação dela, ela aparece apenas uma vez aqui a área da base. Por quê? Porque não tem outra base em cima. O outro lado, né? Ele termina em um ponto só. Por isso que eu não tenho 2 bases. Eu tenho uma base só. E as áreas laterais, todas elas são triângulos, não são mais retângulos. Ó, todas as áreas laterais são triângulos e não mais retângulos. Então, aqui eu tenho minha pirâmide e aqui eu tenho meu prisma. Legal, né? Eu acho esse aqui uma das bem legais assim de poder mostrar. A geometria, eu consigo colocar aqui também uma quantidade infinita de possibilidades, tá? E eu gosto muito daquilo que deixa o aluno livre para fazer a forma que ele quiser. O geoplano quadrado, né? Eu consigo fazer as áreas dele, eu tinha mostrado para vocês já o circular. O geoplano quadrado também tem aqui os elásticos, eu faço aqui as áreas e consigo mostrar polígonos de formas mais variadas possíveis. Mas eu gosto daqueles que dão liberdade para o aluno, né? Vou mostrar para vocês o GeoClick, que eu não estou achando aqui. Ó. A minha capacidade de fazer bagunça é incrível, tá, pessoal? A gente vai montando aqui e como eu vou mostrar muita coisa para vocês, eu vou acabar usando um pouco mais de bagunça, é claro, né? Olha só, eu falo que a diferença, né, de você estar vendo um vídeo ou uma imagem estática, né? No livro, ou mesmo nas apostilas e tudo mais, às vezes não fica muito claro e a dificuldade de manuseio também não permite a aproximação com o aluno, né? Eu vejo o seguinte, quando a gente tem como é que eu posso falar isso? A gente vai ter um conteúdo, né? A gente vai olhar para uma lousa, a gente vai olhar para um material, para um caderno, para um livro didático. A gente não adianta olhar sem que você consiga interagir. Mostrar isso para o aluno, apenas mostrar, né? A gente não consegue alcançar ele. Por quê? Porque eu preciso do manuseio. Eu preciso do concreto, eu preciso sentir o material. Tá? É por isso que a gente coloca a maleta do aluno. Porque cada aluno tem que ter o dele. Eu falo do geoplano, gente, minha mãe era professora de matemática, né? E eu tinha acesso à sala dos professores na minha escola. E eu vou falar que o geoplano, eu sei que na minha escola tinha um geoplano. Tá? Por quê? Porque alguém fez um geoplano com pregos e madeira, né? Foi lá e tal, e montou o geoplano, e eu sei que na minha escola tinha um geoplano. Acontece que esse geoplano, eu nunca vi ele na sala de aula.
Durante os 9 anos aqui do Fundamental, esse geoplano não foi para a sala de aula e eu não tive nenhuma aula vendo esse geoplano. E para mim parecia que, nossa, um dia vai chegar, um dia vai chegar, um dia vai chegar, é uma coisa muito avançada e acabou, assim, passou todo esse tempo e eu não vi esse geoplano na sala de aula. E a gente fala de geoplano aqui que é para cada aluno ter o seu, né? O valor dele ele é tão acessível que o nosso objetivo é que cada um tenha o seu próprio geoplano, ele tem esse próprio material. Porque é diferente eu mostrar para vocês, eu falar para vocês que existe, eu, de uma aula expositiva, ou mesmo no YouTube aqui, eu estar aqui distante de vocês e vocês olham e falam assim, ah, legal, eu entendi. Isso ajuda muito, tá? Eu realmente entendo que isso já é um passo além. Mas só isso não resolve. Por quê? Porque se o aluno não manuseia, se quem está aprendendo não põe na prática, aquilo fica distante dele e ele vai esquecer assim que sai da sala de aula. Eu costumo fazer uma analogia, né? É como se o conhecimento ele ficasse preso na carteira do aluno, né? Às vezes já aconteceu isso com vocês, já aconteceu comigo, imagino que todo mundo já passou por esses momentos de você foi lá no quarto pegar alguma coisa e na hora que você entra no quarto, que você olha e fala assim, eu vim até aqui para quê mesmo? O que eu precisava pegar? E aí você tem que voltar volta para a sala, para a cozinha onde você estava, e parece que o conhecimento ficou lá, né? Parece que aquela informação ficou lá, ficou parada no ar. Aí quando você volta, fala, ah, lembrei. Aí você volta lá de novo. Mas o conteúdo que a gente passa, as habilidades, não dá para ser assim. E se não põe em prática, aquilo não entra para dentro do aluno, né? Não entra na mão do aluno. A gente fala que o conhecimento vai do cérebro para a mão e depois da mão para o cérebro de novo, né? Então, se ele não passou pela mão, aquilo não vai entrar no aluno, aquilo não vai fazer parte do dia a dia dele, aquilo não vai fazer parte da vida dele e ele vai esquecer. Então, não basta simplesmente você mostrar para o aluno. É importante, já começa bem, mas isso não resolve. O que eu tenho que fazer eu tenho que fazer com que o meu aluno ponha a mão na massa mesmo. Eu tenho que fazer com que ele vá e tenha o material dele, e ele manuseie, porque aí sim que ele vai desenvolver. Por quê? Na matemática, na geometria, em cada uma dessas, na álgebra, na fração, cada uma desses conteúdos que a gente falou para vocês aqui, se ele não tiver a liberdade dele de montar, ele não vai conseguir chegar aqui para o mesmo resultado. Às vezes, eu tenho caminhos diferentes. E por que é tão importante ele saber os caminhos diferentes que ele precisa chegar no mesmo resultado, se o resultado vai ser o mesmo? Para que eu preciso saber de mais de um caminho? Porque, dependendo da conta que você vai fazer, dependendo da situação que você vai fazer, às vezes um caminho é mais fácil do que o outro. Então, se você sabe mais caminhos, né, você vai chegar nas suas respostas mais rápidos. Se você sabe uma ferramenta só, né, vamos colocar assim, uma caixa de ferramentas, né, atire a primeira pedra que nunca teve que pregar um prego, né, usando um alicate. A gente sabe que o alicate não é a ferramenta adequada para pregar um prego. Mas já aconteceu, eu já passei por isso, imagino que vocês também, já teve uma situação que você pegou um alicate para poder pregar um prego. E vai ter situações que quanto mais você sabe, melhor você vai poder usar as suas ferramentas, e a sua ferramenta vai ser mais bem aproveitada, na verdade. Então, vamos usar aqui os nossos pregos, martelo, chave de fenda, alicate, né? Eu já usei até chave de fenda para poder bater um prego e não ficou lá aquelas coisas não. Um alicate e tudo mais. Então, às vezes, a gente vai ter que mudar um pouquinho e usar as ferramentas certas, e quanto mais ferramentas souber, melhor. Vamos lá, o que eu queria mostrar para vocês então é a diferença entre você ver um vídeo ou você ver uma imagem estática. Eu tenho aqui um retângulo formado, tá bom? Eu posso pegar aqui o meu triângulo retângulo e garantir que é 90 graus, e tá aqui o meu triângulo formado. Esse meu retângulo aqui, né? Ele característica do retângulo é que ele tem uma base e altura perpendicular aqui, e a parte de baixo e a parte de cima aqui são iguais, as laterais também, né? Tudo certinho.
E eu consigo calcular a área dele, né? Como que eu calculo a área desse meu retângulo aqui? É muito simples, é a base vezes a altura. E agora, deixa eu colocar aqui para poder visualizar legal, mais pertinho. Cadê o meu retângulo? Está aqui, olha só. Agora, para eu calcular a base, né, eu vou ter que olhar aqui, vamos ver se dá para ver os pininhos, se vocês conseguem ver direitinho aí do YouTube. Eu preciso desses pininhos aqui. Eu tenho que saber como que eu vou calcular qual que é o comprimento da minha base. Uma coisa interessante que é o seguinte, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pininhos, mas a minha distância é a distância entre eles. Então, quantas distâncias eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 distâncias. Aqui na altura a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Então isso aqui é um retângulo de 4 por 3. Qual que é a área desse meu retângulo aqui? A área desse meu retângulo aqui, 4 vezes 3, 12. E o material manipulativo, vamos só fazer um parênteses aqui, o material manipulativo permite muito bem essa retomada de conceito, tá? Essa retomada de conteúdo. Vamos ver se é 12 mesmo? Esses dias teve uma criança que estava ensinando a fazer essa conta, tá? Eu achei muito legal, eles postaram. Eu até vou conferir se a minha equipe repostou. E se repostou, eu podia até repostar de novo, porque ficou bem interessante. A criança ensinando a fazer essa conta aqui, né? 4 vezes 12, como é que eu faço? Então aqui 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, perdão. Né? 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3. Tá? Quantos espaços aqui eu vou usar? Quantos espaços, né, ficaram preenchidos aqui? E eu tenho, é claro, as minhas mágicas áreas dos meus... Aqui eu tenho várias cores porque eu uso muito aqui, tá? Então esse aqui vieram de vários... Normalmente ele vem duas cores só. Mas como eu uso muito, já abri vários deles aqui, então eu tenho mais peças do que normalmente vem, tá? Eu posso fazer um vezes 3 aqui, vai, vezes 2, para poder ganhar tempo para vocês? Eu sempre fico um pouco ansioso, eu acho que o nosso tempo tem que ser bem aproveitado, tá? 3 vezes 3, só para poder ganhar um pouquinho de tempo aqui. Eu acho que o nosso tempo tem que ser bem aproveitado. Então vamos lá. 3 vezes 3, 9. Na dúvida, eu conto. Não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o aluno se familiarizar, ele vai contando. Mas aqui eu já fiz uma retomada de conteúdo, né? A área do retângulo, base vezes altura. Então, aqui está base vezes altura. Agora, eu tenho um outro material, ó, uma outra figura geométrica, que a área desse daqui, que é chamado paralelogramo, qual que é a característica do paralelogramo? Essa parte de baixo é a mesma que da parte de cima, né? E as laterais aqui também são todas iguais. Então esses lados são paralelos e está tudo certinho. A área do paralelogramo também é base vezes altura. Portanto, se eu já tinha calculado que aquilo é 12, né? Essa área que está aqui dentro aqui também é 12, correto? Não, né, pessoal? Não é 12. Por quê? Porque a altura é a distância entre essa base e essa base aqui. Né? Essa parte de baixo e essa parte de cima. Vamos colocar a base de baixo e a base de cima? Pode ser. Então, essa daqui não é a mesma que essa daqui. Né? Essa distância são 1, 2, 3 espaços. Essa aqui não é. Vamos apelar aqui um pouquinho. Vamos pegar o número inteiro aqui, ó, para simplificar a nossa vida. Ok. Então, eu coloquei aqui na posição. E eu coloquei essa distância agora como 2 espaços. Como 2 espaços, aqui está. Então, essa base vezes essa aqui, a base vezes a altura, está aqui. Esse aqui eu sei que a área dele é 4 vezes 2, 8. Tá ok? Então, eu consigo mostrar aqui que a minha área é essa. E é importante que eu tenha essa mobilidade, que eu tenha essa liberdade para poder calcular aqui qual que é a minha posição. O próprio aluno fazer as figuras deles. O próprio aluno montar um triângulo, né? E perceber que essa também é uma das BNCCs, tá? Esse aqui eu consigo mover, tá vendo?
Ele tem uma mobilidade. Agora, o triângulo eu não consigo mover, né? Qualquer que seja o meu lado do meu triângulo aqui, né? Pode ser esse aqui. Não precisa necessariamente todos os lados iguais. Vou pegar aqui um lado bem diferente, tá? 2, 3 e 4 aqui. Cadê? Encaixou. É isso. Pode ser qualquer tipo de triângulo aqui. Mas depois que ele está encaixado, eu já não consigo mais mover. Se eu fizer muita força nele, né? Ele vai até desencaixar, digamos assim, ó, vai torcer aqui, vai desencaixar, mas ele não vai mover o triângulo. Então, por isso que o triângulo é a forma mais resistente que tem na natureza. Por isso que as construções, normalmente, né, se eu tiver aqui um portão, às vezes o pessoal vai lá e coloca uma barra aqui na diagonal. Por quê? Na hora que eu coloco essa barra aqui na diagonal, vamos fazer um complemento aqui, um prolongador de barras aqui. Ó. Colocar essa barra aqui na diagonal, ele fez agora esse aqui ser dois triângulos, né? Um aqui em cima, o outro aqui embaixo. Portanto, agora com dois triângulos ele ficou muito mais resistente e essa resistência aqui vai fazer com que ele não torça mais. Antes eu conseguia mover ele, tá vendo? Agora já não consigo mais. Você tá vendo que eu tentando mover, mas enquanto você não tentar por si mesmo mover essas peças aqui, o aluno não vai acreditar, talvez, ou ele vai ficar aqui nessa dependência. Por isso que é tão importante o material dele. Por isso que é tão relevante o projeto que a gente faz, por exemplo, com as maletas, né? Esse projeto com as maletas, com o kit Volta às Aulas, ele vai ter o dele mesmo, vai levar para casa, vai brincar, né? E vai aprender de uma forma surpreendente, tá? O que a gente tem visto realmente resultados fantásticos. Teve uma escola que colocou pra gente que as notas de matemática estavam acima das de português, então em matemática, que normalmente as escolas colocam de uma forma mais difícil, né? Normalmente as notas são mais apertadas mesmo, e a gente conseguiu aqui numa escola fazer parte disso aqui, notas de matemática acima das de português. Pessoal, o conteúdo que eu queria passar para vocês é esse. Eu fico feliz que vocês tenham acompanhado a gente. Quem se inscreveu, quem participou aqui com a gente, né? Tem na descrição desse vídeo, até o final de semana a gente vai manter, para colocar aqui, preencher o formulário como é que chama? O certificado, né? A nossa equipe vai mandar para você o certificado rapidamente. Então o certificado já está aqui, já está na descrição do vídeo e também está no grupo de WhatsApp que a gente fez, no Telegram, todas essas informações a gente já colocou para vocês lá. Que mais que eu ia falar para vocês? Do certificado. Agora deu um branco, espera só um pouquinho. Legal. Lembrei. Uma coisa muito importante que eu queria colocar para vocês é o seguinte. Nós abrimos uma comunidade, tá? Da MMP para pessoas que gostam de matemática e querem aprender a falar mais sobre matemática. Então, eu vou mandar o link para vocês agora também no grupo do WhatsApp. Então, vocês quiserem entrar, se conectem lá. Vai ser uma oportunidade para vocês também, vai ser uma oportunidade para todos nós. Estar mais próximo e falar aqui sobre matemática, sobre técnicas e sobre aprendizado, forma de aprendizado, tá? Já vou mandar para vocês imediatamente. E agora eu vou encerrar aqui no YouTube e eu vou mudar para o Google Meet. Então já está a sala aberta. Quem está no grupo de WhatsApp já recebeu o link do Google Meet, tá? Então pode entrar lá, que eu vou tirar mais algumas dúvidas durante mais ou menos meia hora, tá? Vou fazer um bate-papo final com vocês. E aí quem quiser se conecta lá para a gente poder aproveitar um pouco mais, tá bom? Comunidade, YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, tá? Quem não é inscrito ainda, faz parte com a gente. Toda semana tem vídeos novos, treinamentos e técnicas de aprendizado, né? Por que não? Tudo isso é muito importante pra gente. A gente fala muito sobre inteligência emocional também, como que a gente desenvolve o nosso aluno nisso aí. Então, se inscreva no nosso canal também. E tem mais alguma coisa que eu tinha que lembrar, que eu tinha que falar? Então,
É isso. Agora eu vou lá pro Meet, já estou aberto na verdade no Meet, e vamos conversar, eu quero ouvir um pouquinho de vocês também, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aqui pelo empenho, e semana que vem com certeza vai ter mais. A gente sempre faz uma live, sempre faz um vídeo, e esses conteúdos eu vi que a maioria dos professores comentaram comigo que preferia que fosse um período da noite, né? Porque geralmente agora está em sala de aula, agora está um pouco mais corrido, então eu vou fazer mais treinamentos como esses aqui, mais voltados aqui no período da noite. A gente sempre fala que a gente quer fazer toda a diferença na educação no Brasil. Eu conto com você para fazer essa diferença mesmo. Eu não consigo fazer isso sozinho e obrigado por fazer parte dessa transformação, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo. Um abraço e tchau, tchau.